Olá! Toda a cidade funciona como uma grande máquina, cheia de engrenagens, regras e parece tudo muito complexo, não é? Mas e se a gente pegasse o manual de instruções dessa máquina para entender como ela funciona por dentro? É exatamente isso que vamos fazer hoje. Vamos mergulhar no regimento interno da Câmara de Volta Redonda, que é, basicamente, o guia oficial que dita como a governança local acontece. Isso mesmo. Pensa assim, toda cidade tem esse motor, essa força motriz, e o projeto dele, o passo a passo, está todo detalhado nas regras. E hoje, o nosso foco é Volta Redonda, a famosa Cidade do Aço. O documento que a gente vai analisar, o regimento interno, é a peça-chave que faz todas as engrenagens trabalharem juntas, em sintonia. Então vamos lá, vamos abrir esse manual. Para a gente entender direitinho essa máquina, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver o que é a máquina da governança. Depois, a gente olha para as funções principais do poder, ou seja, o que ela produz. Aí, passemos para o painel de controle, para ver quem comanda. Em seguida, as linhas de montagem onde o trabalho de verdade acontece. E por fim, os operadores e as suas regras. Um passo de cada vez. Vamos começar então. Parte 1. A máquina da governança local. Afinal de contas, o que é essa peça central no quebra-cabeça da cidade? A resposta é até que bem direta. Olha só, a Câmara Municipal nada mais é do que o poder legislativo da cidade. Simples assim. E o regimento interno? Bom, ele é tipo o sistema operacional de um computador. É ele que define tudo, cada comando, cada processo, cada passo que a Câmara pode ou não dar. É o que garante que a máquina rode de forma previsível, organizada, sabe? Sem travar. Ok, beleza, já entendemos o que é a máquina. Mas, e aí? Para que ela serve, afinal? O que ela entrega de verdade para a cidade, para o dia a dia das pessoas? Então, se a gente olhar lá nos artigos 2 a 5 do regimento, vemos que essa máquina tem 4 produtos principais. O primeiro é a função legislativa, ou seja, criar as leis. O segundo é a fiscalização financeira, que é basicamente ficar de olho em como o dinheiro público é gasto. O terceiro é o controle do executivo, que é fiscalizar o trabalho do prefeito e dos secretários. E por último, tem a função julgadora, que é para colocar ordem na própria casa. E por que isso é tão importante? Porque essas funções não são só papelada, burocracia. Elas são o que garante o equilíbrio do poder na cidade. Garantem que o dinheiro dos impostos seja bem usado e que a cidade cresça com regras claras para todo mundo. É o famoso sistema de freios e contrapesos funcionando ali bem de perto. Certo? Toda máquina que se preze tem um painel de controle, certo? Um lugar de onde vêm os comandos. Então vamos para a nossa terceira parte. Quem comanda a casa? Quem são as pessoas que apertam os botões? Pois bem, esse comando central tem nome. É a mesa diretora. O regimento, lá no artigo 18, define a mesa como, basicamente, o cérebro de toda a operação. É a mesa diretora que organiza o que vai ser votado, que administra o dia a dia da Câmara e que, no fim das contas, garante que o trabalho não pare e que tudo flua como deve. E quem faz parte desse cérebro? Bom, o artigo 11 mostra a escalação do time. São 5 membros. E, detalhe, eles são eleitos pelos próprios colegas vereadores. A gente tem um presidente, um primeiro e um segundo vice-presidente e um primeiro e um segundo secretário. Cada um ali tem uma função bem definida para azeitar a máquina. E falando em função, olha só que interessante. Tem uma frase lá no artigo 23 que parece simples, mas carrega um peso enorme. A função do presidente é manter a ordem no recinto da Câmara. Isso é muito mais do que só pedir silêncio, né? Significa fazer com que o regimento seja cumprido, que os debates sejam respeitosos e produtivos, é evitar que o caos paralise a máquina. O presidente é, na prática, o maestro dessa orquestra. Então, se a mesa diretora é o painel de controle, onde é que o trabalho mais detalhado, mais minucioso é feito? É o que a gente vai ver agora na parte 4, as comissões, que são como as linhas de montagem da nossa fábrica de leis. O artigo 36 chama as comissões de órgãos técnicos. Uma boa forma de pensar nelas é como se fossem oficinas especializadas. Antes de um projeto de lei ir para o plenário, para a votação geral, ele precisa passar por essas oficinas. Lá, um grupo menor de vereadores, que entende mais daquele assunto, vai analisar, debater e até mesmo consertar e melhorar a proposta. E o regimento lá no artigo 37 diz que existem 2 tipos principais de comissões. As permanentes, que como o nome já diz, duram toda a legislatura e cuidam de assuntos que sempre estão aí, como justiça, finanças. E as temporárias, que são criadas com uma missão específica, tipo investigar um caso pontual. Acabou a missão, a comissão é desfeita. Para ficar mais claro, vamos passar rapidinho por algumas dessas linhas de montagem. A primeira, e uma das mais importantes, é a Comissão de Justiça. Ela funciona como um filtro, um controle de qualidade. É ela que olha para um projeto e diz: isso aqui está dentro da lei?
Não está ferindo a Constituição? É o primeiro grande teste. Depois desse filtro legal, temos a Comissão de Finanças. Essa é a turma do pente fino nos números. Qualquer projeto que vá custar 1 centavo dos cofres públicos tem que passar por ela. É uma questão de responsabilidade com o dinheiro de todo mundo. E aí a gente tem as comissões temáticas, como a de saúde, a de educação. Cada uma é um grupo focado em garantir que os projetos nessas áreas tão importantes para o nosso dia a dia sejam bem pensados e bem feitos antes de virarem lei. Muito bem, já vimos a máquina, o que ela faz, quem comanda e onde o trabalho acontece. Falta a última peça, as pessoas. Vamos para a nossa quinta parte, os operadores e suas regras. Afinal, como devem agir as pessoas que operam tudo isso? E o regimento é bem claro aqui, mostrando os dois lados da moeda. De um lado, no artigo 71, estão os direitos do vereador. Poder participar dos debates, votar, apresentar projetos, são as ferramentas de trabalho. Mas do outro lado, no artigo 72, vêm os deveres. Declarar os bens, comparecer às sessões, morar na cidade e, claro, se comportar com respeito. É a contrapartida. E esse equilíbrio entre poder e responsabilidade é a chave de tudo. As regras existem justamente para isso, para garantir que os operadores dessa máquina estejam sempre a serviço da população. É o que mantém o sistema funcionando de forma íntegra e com foco no que realmente importa, o interesse público. Pronto, desmontamos, peça por peça, a máquina da governança de volta redonda. Mas claro, entender como o manual funciona é só a primeira parte. A grande questão que fica no ar é, uma vez que as regras do jogo são conhecidas, como é possível participar dele?